Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada. Esse último mês a gente falou um pouco da potência, das potências da alma, e a dor teve um foco muito importante, né? Como potência. Inclusive o Jorge, a semana passada, trouxe o jugo e o fardo, né? E aí a gente começa um mês pensando, antecedendo a Páscoa, né? Então a gente sempre vai ter. Eu pensei com o Jorge da gente estar falando um pouco do antes da Páscoa e a semana que vem o Jorge falar um pouco do depois da Páscoa. E nesse antes da Páscoa, depois da Páscoa, a gente pensar um pouquinho nesse processo todo que foi a construção da Páscoa para a humanidade e como a dor desenvolve a potência da nossa alma, como o Leon Denis falou, né? Então a gente sabe que a Páscoa na nossa cultura, a tudo que nos foi ensinado tem muito a ver com coelhinho, com ovos, mas não é bem assim. A Páscoa existia muito antes de Jesus. São muitas as passagens, né? Tentar levantar isso aqui. São muitas as passagens, essas passagens são históricas. E se a gente for analisar esse contexto que a gente falou de dor como potência da alma, em todas essas passagens históricas a gente pode verificar como o contexto da dor potencializa o viver. Então, a Páscoa começa muito tempo atrás, lá na época de Moisés, né? Quando o povo israelita, cansado da escravidão, acreditando no Deus único, né? Já que os faraós da vida idolatravam muitos deuses, pedem para sair, né? E o faraó proíbe que eles saiam, né? Então Moisés anuncia que se o faraó não permitir, que Deus disse que mandaria as 10 pragas, né? E todas as pragas vieram, demonstrando para os faraós e para aquele povo que Deus tinha ali, né? Que tudo que Deus mandava era para eles perceberem que a idolatria deles por diversos deuses traria consequências. E a última praga é aquela dos primogênitos, né? Que Deus pede para Moisés vai falar para o faraó que todos os primogênitos seriam mortos e para que o povo israelita não tivesse seus primogênitos mortos, que fosse passado o sangue do cordeiro na porta. E aí o anjo da morte pularia a casa em que estivesse o sangue, né? Foi nessa última praga que o faraó resolve libertá-los, deixá-los ir, né? E aí a gente conhece toda a história do mar, né? Toda a história do mar e do cordeiro, né? Que eles tinham o hábito, as famílias israelitas, eles tinham o hábito de permanecer com o cordeirinho por uma semana antes das comemorações. E eles com aquela semana conviviam, amavam, viravam um membrinho da família, e depois ele era sacrificado, né? Para que esse momento de dor, olha que interessante, vivificasse a importância, e foi imolando esse cordeiro que eles partem para ficar aí 4 séculos no deserto. A gente vê lá para frente, porque foram 4 séculos, né, ali pelo deserto, com aquele povo tentando aprender alguma coisa, e eles fazem esse caminho buscando a tal terra prometida, né? Que na cabeça deles, assim como na nossa ainda hoje, muita coisa é material, né? Era uma terra material. Eles acreditavam que a terra prometida por Deus era uma terra material, e hoje a gente sabe que essa terra é a pátria espiritual. Jesus aparece, fica 3 anos ali junto com aqueles apóstolos, vira um membro da família, né? Se alimenta na casa de Simão Pedro, vai pescar com eles, vira um amigo deles. E na última ceia ele disse que ele partiria, né? E os deixaria, que isso traria grande dor para eles. E aí nós que já conhecemos a história sabemos da grande dor que a crucificação do Cristo trouxe. É daí que as igrejas tiram da grande ceia, né?
a Santa Ceia para muitas igrejas, que é o pão representando o corpo e o vinho, né? Eu peguei essa imagem aqui que eu gosto muito. Chega de sacrifício, nós mudamos para o Novo Testamento ontem à noite. Quer dizer, o olhar de que o sacrifício, né, os sacrifícios aos deuses, já não era, né, como a gente vê no Novo Testamento, uma posição religiosa como Jesus nos trouxe de amor a todos. A Igreja Católica vai trabalhar essa crucificação de Jesus como ressurreição, e ressurreição a gente entende como corpo voltando à vida, e nós espíritas sabemos que Jesus mostra que o corpo acaba, mas o espírito continua, então a gente fala em reencarnação. Por isso a gente dividiu em antes da Páscoa e o Jorge falando depois da Páscoa, porque para nós, aquelas duas frases, os dois capítulos do Evangelho, né? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo, e Jesus dizendo que ele não é deste mundo, o reino do meu Pai não é deste mundo. Então, a reencarnação e a ressurreição é uma explicação para depois da Páscoa. O catolicismo, com tudo isso que ele nos traz, ele tem mais, se a gente for pensar aí, mais de 1500 anos trazendo toda essa tradição. O livro dos Espíritos e o contato que nós tivemos com os princípios da doutrina espírita não tem nem 200 anos, né? Então a igreja trouxe muitos dogmas, né? Esse da Santa Ceia, né? Como ontem foi o domingo de Ramos, todo mundo com aquele ramo, porque quando Jesus entra em Jerusalém para festejar a Páscoa, ele é recebido como um rei mesmo, ali com todo mundo com seus ramos. Todos esses são dogmas que a igreja trouxe. E fora esses dogmas sobre a Páscoa, a gente tem ali, né, pela Europa, principalmente dentro da cultura alemã, o culto aos deuses da cultura. Então, eles plantavam e no grande dia da colheita, eles faziam uma homenagem, cultuavam as deusas da fertilidade. Então, como os coelhos apareciam ali perto das deusas, por ser aquele animalzinho que mais se reproduz, o coelhinho acaba virando aí um símbolo da Páscoa, assim como os ovinhos. Em uma das grandes crises e guerras, quando eles terminavam a colheita, eles faziam festas, compravam roupas novas, distribuíam presentes para as crianças. E em uma dessas dores da vida, que são as pandemias que assolam, eles perderam toda a colheita e naquela época eles não tinham como dar os presentes para as crianças, eles decoraram ovos de galinha e esconderam para elas irem buscar. Essas histórias vão sendo acrescentadas à Páscoa, né? E aí, pobre ganha ovo de galinha e os ricos têm a ideia de cravejar ovos de ouro, que esses ovos hoje estão nos museus, né? Aqueles ovos Fabergé, Fabergé, né? Estão nos museus, muito bonito. Pelo mundo circula o cacau, e nessa época do cacau vem a ideia do ovo de chocolate. Então, vejam que são muitas passagens históricas em cima da Páscoa, né? E quando a gente para pensar que a gente tem que ver o lado material dessa história e o lado espiritual dessa história, para que a gente sempre fala do equilíbrio, né? Que quando a gente estuda o evangelho, a gente tem que pensar no lado material e no lado espiritual. A gente precisa de um equilíbrio em tudo isso. Então, a igreja continua insistindo, né, em idolatrar Jesus na cruz, dizer que ele é um cordeiro, né, que ele foi sacrificado como eram os cordeirinhos, né, como o cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo, e nós da doutrina espírita preferimos ter dentro das nossas casas Jesus liberto, exemplificando, porque Jesus não morreu para nos salvar, Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Então, a Páscoa mostra bem a ideia de Jesus de estar no corpo, esse corpo era pó e ao pó vai voltar, mas vivemos em espírito, não é verdade? Então, a gente prefere lembrar daquele Jesus que nos abraça, que sorri para nós, que tem sempre o ensinamento do Evangelho. Então, a Páscoa no hebraico tinha o nome de Pessá, que significa passagem, a passagem para a libertação. Então, a gente viu ali o anjo da morte, né, pulando as casas das famílias israelitas, né?
e matando os primogênitos da família do faraó, que não obedecia, né, às exigências de Deus. A gente vê aí a importância da gente pensar na Páscoa física, material, e na Páscoa espiritual, e sempre buscar um equilíbrio, porque existe uma conotação, né, nessa Páscoa material e espiritual. Então, eu coloquei aqui. Conotação é sempre aquele sentido figurado. Então, denotação é o sentido real. Eu pus a frase aí: o leão protege os seus filhos. A gente sabe que todo leão protege os seus filhos. Agora, conotação no sentido figurado seria a mãe, toda mãe, a mãe é uma leoa. Então, toda mãe é uma leoa. Quer dizer, toda mãe protege os seus filhotes, né? Então, todas as mulheres são uma leoa. Isso é um sentido figurado. E a Páscoa, nesse quesito de ovos, nesse quesito de renascimento, ela tem muita conotação. Mas se a gente não vai buscar o entendimento de tudo isso, a gente se perde um pouco no que é Páscoa, se é Jesus nos mostrando a libertação do corpo e a continuidade, a imortalidade da alma, ou se é o coelhinho, né, a nos trazer os ovinhos. Então, essa palavra significa passagem, e a gente vai estar fazendo a palestra em cima da conotação, né, de tudo que a gente entende e desentende sobre Páscoa, trazido culturalmente, mas sempre lembrando que aquele anjo da morte, né, que passou, que prometeu matar os primogênitos que não tinha sangue na porta, né, aquele pulo que ele dava, ficou conhecido como Páscoa, o pulo. Então, o povo passou a condição de escravos libertos. Nós passaremos a condição de escravos libertos quando nós pensarmos que estamos no planeta Terra, somos espíritos, viemos com um corpo para que nós possamos evoluir e voltaremos a ser espíritos, né? Seremos libertos quando fizermos entendermos essa passagem, que é o estudo da parte material e espiritual que a gente tanto busca o equilíbrio. E aí vem na minha mente essa frase também, que é uma frase de Jesus, né? Daquela parábola de Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, nós somos muito chamados a estudar a Páscoa e não só a Páscoa, a vida de Jesus, a buscar o conhecimento, não é verdade? Mas a gente fica adiando essa busca e reforçando essas festividades culturais que muitas vezes são tão vazias. Então, reunião de família, a tradição do bacalhau, os ovos, né, essas coisas todas. Nesta expressão, muitos são chamados e poucos escolhidos, é aquela parábola, né, que Deus chama todos para o casamento de seu filho, vamos dizer assim, para o casamento de Jesus, e cada um tem uma coisa para fazer. Um foi trabalhar, outro foi para um compromisso e ninguém apareceu. E depois, quem aparece não vem munido com a túnica de casamento, né? Não vem vestido para o casamento. Então, assim, a parábola vai enfatizar a importância de uma resposta genuína ao chamado divino. Quando que a gente vai colocar em prática tudo que o Evangelho que Jesus nos ensinou? Então, essa parábola destaca que muitos ouvem, mas poucos acreditam e se comprometem a seguir Jesus. A mesma coisa na Páscoa ou no Natal, quando Jesus nasce. A gente está tão preocupado com o lado material da festividade que a gente não tem esse olhar para esse chamamento, muito para esse. Nós estamos sendo chamados para esta festa, né? E muitas vezes a gente recusa o convite. Então, essa reflexão de que muitos são chamados para estudar e compreender a Páscoa e toda a cultura católica ou toda a cultura que a doutrina espírita nos trouxe depois, são contextos espirituais que nos trazem, nos fazem buscar a responsabilidade e a importância de reformularmos a nossa fé, né? Então, quando eu lembrei aí da correria para o bacalhau ou dos presentes de ovinhos, é, isso é uma denotação que está muito além do que Jesus quis trazer naquela Páscoa do Gólgota, né? Que foi a vida, o corpo acaba, mas o espírito continua na sua jornada. Então, a Páscoa não representa as festas de hoje, né? Essa passagem, essa libertação que o povo procurava para encontrar a terra prometida, ser liberto do faraó e daquele sistema todo de escravização,
Isso hoje não tem muita importância para a gente, não é? A gente lembra de Jesus na cruz, né, do seu sacrifício, ainda diz, ele se sacrificou para acabar com os meus pecados. Não, ele viveu para te ensinar como você mesmo pode acabar com os seus pecados. Então, se a gente pegar a Semana Santa instituída pela igreja, a gente vai ver ali o Domingo de Ramos, que foi ontem, né? A segunda, a terça, a quarta, santas, na quinta, a última ceia que vem aí com tanto aprendizado para a gente, né? A gente vai ver a sexta-feira, que é o dia da crucificação, o sábado, que ainda, eu coloquei aqui, que ainda malham o Judas, né? E o domingo, essa celebração do que seria a ressurreição, que é o pós-Páscoa que o Jorge vai falar para a gente aí da ressurreição e da reencarnação. Eu lembrei, quando a gente vê aí o calendáriozinho da Semana Santa, inclusive eu passei perto da igreja, as pessoas estavam todas com as ramas, com os galhos, né? Cada um com o seu dogma. Eu lembrei e lembrei e comentei assim, a gente conversando, e aí meu marido disse e no sábado malham o Judas. Eu falei, olha, faz muito tempo que o Judas já não é malhado, né? Falar, mas é uma tradição. Eu lembrei daquela entrevista que Judas Iscariotes teve com Humberto de Campos, irmão X, às margens do Rio Jordão, e essa conversa foi tão esclarecedora que depois ela foi ditada para o Chico, né? E Chico, lá em Pedro Leopoldo, escreveu a história. Eu peguei só um parágrafo, porque assim. Judas, ele conta nesse texto, inclusive eu quero fazer uma palestra que a gente que não se sinta sozinho na luta. Eu pensei em trazer Judas para a gente conversar depois da palestra do Jorge. Por quê? Porque ele conta nessa carta, ele conta para Humberto de Campos que ele já tinha feito as pazes, vamos dizer assim, com a consciência dele. Que ele vagou muito, né? A gente sabe que Jesus foi atrás dele logo que Jesus foi crucificado. Depois ele conta que ele renasce, que ele foi traído, que enforcaram ele, lei de causa e efeito, e que hoje ele já trabalha junto com Jesus. Então, assim, ele já. Eu peguei um parágrafo, olha, ele fala assim, então Humberto de Campos perguntando umas coisas para ele, ele fala assim: vejo ainda na cruz entregando a Deus seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as mensagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Jesus falou tanto de não atirar a primeira pedra, e ainda tem igrejas que malham o Judas, né? Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio, né? Que é o umbral. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então, trazer um pouco essa história na próxima palestra vai ser interessante, porque a gente vai ver assim, ele se arrependeu, ele sofreu a lei de causa e efeito, ele foi enforcado com a indicação da forca. Ele não queria que Jesus fosse enforcado, ele não foi uma traição, ele achou que Jesus teria o reconhecimento de um rei. Então, assim, teve uma conotação, né? Teve uma conotação aí, um sentido figurado. Ele se perdeu ali naquela conotação, naquele sentido figurado, né? Eles não entenderam muito bem o que Jesus tentava nos dizer. Hoje ele sabe, já trabalha para Jesus, e as pessoas ainda malham o Judas e o colocam como traidor. Quer dizer, até ele já está saciado de justiça. Então, são esses lados de conotação que a gente está falando, dessas figuras de linguagem, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, mas é que Judas tinha o rei na barriga. Então, isso é uma conotação, é achar que ele dava mais importância às coisas materiais que espirituais. Não, ele achava que Jesus poderia tomar um trono e fazer muito mais se ele fosse reconhecido como um rei. Então, tudo isso eu acabei colocando aqui para a gente mostrar quanta coisa a gente tem para estudar da Páscoa e quantas coisas nós deixamos passar. Uma delas é a situação da imortalidade da alma, que a alma continua, como Jesus disse, mas é o perdão.
e o amor, que muitos ainda não deram ajudas, né? Então, a Páscoa é amor, é perdão, é imortalidade da alma. Então, para os espíritas, a Páscoa não é apenas uma celebração religiosa, mas um momento de reflexão e espiritualização. Então, imagina a gente passar o dia inteiro, a semana toda fazendo um Judas para malhar, para bater, para tacar fogo. Onde está o amor? O que é espiritualizar-se? Então, a ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a vida sobre a morte, né? Então, ele está aí mostrando que o corpo nada. O corpo volta a ser pó, mas a alma continua. A Páscoa, então, é símbolo de amor, perdão e continuidade da vida, refletindo os valores morais. Quando a gente quer linchar, né? Linchar, malhar uma pessoa, isso tem valor moral e espiritual que transcende qualquer situação religiosa. Então, é aí que a gente fala dessa conotação, desse sentido que muitas vezes tá não tá legal, né? Então vamos malhar o Judas. E aí a gente usa essas frases. Nossa, você parece um Judas, porque traiu o outro, né? Então isso são conotações que a gente precisa tirar, né? A festa da Páscoa foi um marco da saída do povo para essa terra que eles chamavam de prometida, né? Partindo sem ter medo, sem hesitar, para buscar o quê? A libertação. Então, no sentido espiritual, essa jornada do espírito para evoluir é um avanço, é um progresso. Sair sem hesitar. Então, vamos partir aí, a gente está com problema? Vamos para frente sem hesitar. Vamos buscar a solução. Terra prometida não é local. Não era aquele local de terra preta para bom plantio com muito gado, como quando eles chegam perto do Rio Jordão e mandam eles, né, irem ver o que tem. Ele fala terra maravilhosa com muito leite e muito mel. Não, a terra prometida não era um local, era um estado de espírito. É aquela paz que a gente procura, era a libertação. Jesus estava ali na cidade para comemorar a Páscoa, e aí ele nos traz todos esses ensinamentos sobre a libertação do espírito, né? Sobre aquele corpo que vive preso à matéria e quer ter essa passagem, essa libertação. Então, Páscoa é passagem, é o entendimento da vida material para a vida espiritual. Então, esses símbolos da Páscoa, eles precisam ser significados, né? Páscoa ligada à jornada de uma terra prometida, jornada que durou anos, porque o povo era rebelde, né? Imagina, se hoje a gente já põe sentido figurado nas coisas, imagina esse povo, né? E a partir da vinda do Cristo, existe essa reconfiguração do que é a Páscoa a partir dos exemplos dele, né? O que seria essa passagem, né? Passagem da vida material para a vida espiritual. O povo precisava de ações concretas para estar entendendo tudo isso, para entender que a terra prometida é como um estado de espírito. Então, aí a gente vai relembrar tudo que a doutrina espírita nos mostra. Somos todos espíritos simples e ignorantes, submetidos a um ciclo reencarnatório, vamos reencarnar várias vezes, e as aflições e os problemas da vida nos fazem desenvolver a inteligência e evoluir através do quê? Do crescimento e da dor. Então, se a gente lembrar lá do homem da caverna, caçando, inventando fogo, né? Então, ele era totalmente, né, material e vai aos pouquinhos buscando o espiritual. O progresso espiritual, sempre o objetivo de quem nasce no mundo de provas e expiações é a espiritualização do ser. Então, o espiritismo traz esse vínculo da evolução, né? O indivíduo começa a perceber que a vida vai além da matéria. Ele começa a estudar, começa a filosofar, né? Vai se espiritualizando e vai transcendendo da matéria para uma busca da evolução mais espiritual, né? Então, cada vez mais que eu vou me espiritualizando, mais eu consigo ressignificar a Páscoa como amor, como passagem para a libertação, que é a imortalidade da alma, passagem para compreender o valor da vida e libertar-se, né, de corpo e alma. Então, ressignificar. Quando a gente fala da conotação e da ressignificação, o Egito significava limite, modo de vida limitado, estreito.
A escravidão, à luz do Espiritismo, significa viver para além do gozo material. Então, nós somos escravos dos nossos gozos materiais. O Egito vai ser um estado de espírito. Eu estou preso, eu preciso de uma terra nova. E aí eu coloco ali tudo. Então, a gente estava falando de ressignificar, né? O Egito aí como um limite, né? E esta escravidão que representa esse limite quando a gente vive só para o gozo material, né? Então, eu busquei um livro, Harmonização, de Emmanuel, que ele vai trazer a vida estreita, né? Então, diz assim, aquela frase de Jesus que está em Marcos, bem famosa, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse salvará. Então, a gente fala que a vida com Jesus vai muito além do gozo material, né? Jesus fala desta vida estreita que o homem egoísta inventa, né? Para si no planeta Terra. Ele abre mão de uma vida ampla, né? Quando ele pensa só na matéria, quando ele quer só ficar preso aos gozos materiais, né? Então a vida é muito mais ampla quando ele tem coragem de se libertar desses gozos. Se ele permanece cativo, aí, como diz no Egito, limitado às ilusões materiais, ele vai desconhecer as alegrias de conhecer a ele mesmo e a uma vida futura, que foi o que Jesus quis nos mostrar ali com a crucificação. Então, para sair dessa condição cativa, é preciso muito sacrifício. Para a gente se libertar da ignorância, dessas conotações que a gente está conversando, é preciso buscar o conhecimento, é preciso estudar. Mas a gente sabe que estudar não é muito agradável e que muitas vezes é mais cômodo ser ignorante, né? Agora, deixar esse cativeiro restrito aí, como está dizendo, quando a gente ressignifica o sentido de estar no Egito por tanto tempo, exige esforço, e a gente sabe que nem todo mundo quer se esforçar para isso. Então, a Páscoa é passagem, é libertação quando a gente passa a entender que o nosso reino não é deste mundo, como diz Jesus, e que para conhecer realmente a Deus, a gente tem que nascer de novo, né? Que é o que o Jorge vai trazer para a gente. Então, nunca vai haver gozo espiritual naquele cativeiro dos bens materiais. E aí ele fala assim: para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo da nossa própria individualidade. Quer dizer, devemos deixar essas conotações mal entendidas, né? E passar a definir melhor, né? As denotações nas nossas vidas. Porque Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida em abundância. Ele veio para nos ofertar vida em abundância. O que que é vida em abundância? É sair desse cativeiro limitado de uma existência, de uma vida no corpo, para a continuidade do nosso espírito, né? Em vários outros planos e no ciclo reencarnatório até a gente atingir esse conhecimento. Então é bem impactante essa fala de Jesus, né? Porque às vezes eu vim para que tenham vida em abundância. A gente pensa assim, ah, mas a minha vida já é abundante. Não, gente. O que a gente chama de vida é uma pálida expressão da vida, né? Um dia nós vamos entender o que é uma vida abundante, de um Chico, de um Eurípides, fala, mas eles sofreram tanto quando você faz a conotação do lado material. Mas pensar que ao deixar o corpo, Jesus veio recebê-los, que hoje eles trabalham nas mais altas escalas espirituais, isto é vida em abundância. É quem entendeu que a matéria não é tudo. Esses irmãos, esses espíritos, eles vêm sempre nos convidar a sair do Egito, a seguir uma jornada libertadora, né? Então, eles mostram que o êxodo lá, os 4 séculos, né? É uma imagem onde todos estão presos, idealizando uma terra prometida, que é a terra material. Eles não tinham entendimento dessa terra espiritual. Então, a terra da promissão é a nossa vida abundante que a gente vai ansiar, como Jesus nos mostra ali, né? Ele vive, mas que ainda não compreendemos porque priorizamos demais a vida material. Então é preciso esforço para sair dessa vida estreita do Egito, né? Buscar a vida abundante. Então, Páscoa, essa passagem para a libertação, essa busca de entendimento.
que nos prende a uma vida tão estreita? Os nossos vícios, os nossos caprichos, a nossa ignorância. Essa vida que nos acena para o novo porvir, que Jesus nos apresenta, essa nova jornada, ela envolve perseverança, ela envolve sacrifício. Existe em nós uma tendência em hesitar a sair deste Egito, né? Falta coragem para a gente. Aí lembrei, na própria passagem de Moisés, às margens do Rio Jordão, Deus pede para ele enviar uns homens, e esses homens vão, né? É, eles ficam lá acampados, esses homens partem, eles passam 40 dias. Quando eles voltam, eles falam: Nossa, terra magnífica, jorrando leite e mel. Olha lá, sempre o lado material, né? No entanto, nessa mesma narrativa, eles falam: mas lá tinham figuras estranhas que podem sugerir a presença de pessoas, né? Então, eles viram ali monstros, figuras estranhas. O que que é isso aí, né? É o que acontece com a gente, ciente do que nos cabe, eles voltaram a ficar 40 dias tornando ali em círculo com medo daqueles possíveis fantasmas que eles imaginavam. Então, o que que é isso? Isso é medo de desafio, é medo de avançar, né? 40 dias eles ficaram rodando ali em círculo com medo daquelas criaturas. E nós, diante do evangelho, diante de tanto conhecimento, nós tememos esse processo, né? E sem coragem a gente fica caminhando em círculo, né? A gente sabe do evangelho, mas não busca o evangelho com o afinco que precisava. Não conquistamos essa terra da promissão por preguiça, por medo. Todos nós estivemos nesse cativeiro do Egito, né? Todos nós temos essa meta a alcançar, né? De sair do deserto. Mas o que nos falta é fé e força para fazer essa jornada com Cristo. A gente prefere ficar ali dando as desculpas para os sacrifícios, né? Não existe jornada libertadora sem sacrifício, gente. Nós ofertamos coisas externas. É fácil ajudar com alimento, ofertar o cordeirinho, dizer que Cristo é o cordeiro imolado, que ele morreu por nós. É mais fácil do que ofertar a nossa vida interior, como Jesus nos ensinou. Vida em abundante, o sacrifício precisa ser interiorizado. Jesus traz um sacrifício próprio quando ele mostra que a gente tem que carregar as nossas dores e que, apesar de tudo isso, nós vamos viver uma grande libertação, né? A Páscoa. Então, qual seria a essência dessa Páscoa hoje? Repensar no amor, na imortalidade da alma, na existência do sacrifício, da renúncia, do desapego, dessa nossa vida limitada para uma vida abundante em espírito, pensar no florescer, né, da espiritualidade. A essência da Páscoa seria ver que uma vida nova pede o sacrifício, né? Aquele cordeirinho imolado na família, e tanto cordeiro Jesus, né? De cruz nos ombros para nos ensinar que sem dor não há caminho libertador. Então a gente vê que a morte e vida elas caminham meio em conjunto, né? Para uma virtude nascer em nós, um vício tem que morrer. Então, morte e vida, Jesus era todo vida. E ele precisou ali da cruz, né, de mostrar aquele sacrifício para nos mostrar que existe vida, que o espírito vive. Então, eu lembrei daquele artista Tagore que ele fala assim: quando morre uma flor, nasce uma semente. Quando uma semente morre, nasce uma planta. E a vida continua o seu caminho mais forte do que a morte. Então, o que que Jesus nos mostrou aí, né? Se ele era semente, virou planta, né? Se ele morreu como planta, virou uma semente, né? Então, a gente precisa, muito interessante essa colocação, porque tudo que parece mensagem de morte realça em nós que é preciso deixar ir para nascer algo novo. Então, até a lição do Cristo, né? Passagem, a gente precisa deixar alguma coisa aí para que nasça alguma coisa nova. Então, a cruz representa as lutas, as dores, os sacrifícios, a renúncia que vai nos levar a uma vida nova. E eu escolhi o texto no caminho da cruz, que está no livro Cartas de Coração, autores diversos. Moisés vai nos mostrar ali aquela jornada libertadora da matéria, e a jornada que Jesus nos traz é a jornada libertadora do espírito, vida transformada após a morte das nossas más inclinações, né? Então, cada um tem no caminho a sua cruz. Ela, a cruz, visa eliminar em nós os vícios e desenvolver virtudes. Então, a gente tem que começar a pensar: por que tais problemas na minha vida?
Por que tais lutas, né? Por que que eu estou passando por esse problema? Por que que eu estou passando por essa luta? Para que serve essa cruz que apareceu agora na minha vida? A que tipo de vida essa cruz vai me conduzir, né? O que essas cruzes fazem conosco? O que, gente? Elas nos mantêm alerta para estar sempre buscando o caminho de Jesus, para estar sempre buscando o plano espiritual. Então, vida nova, né? É isso que a cruz nos traz. Lembra que eu falei do texto Exames, que ele fala assim, que o sofrimento é um fotógrafo, né? Ele tira um raio-x do que do que é essencial, o que a gente já construiu e o que ainda é uma casca superficial para a gente. Então, terra prometida para a gente é aquela terra material? Não, né? Está muito além disso. Então, as cruzes nos revelam a construção do que o nosso espírito está efetivando, né? Se ele já está amadurecido ou se ele ainda mantém aquela casca superficial. Então, é o eu espiritual, o nascimento do eu espiritual, livre dessas conotações aí do cativeiro, dessas coisas todas que nos ensinaram, né? Ali a gente vê que Jesus, o corpo é pó e ao pó vai voltar, mas que o espírito é livre e ele vive, né? E quando Jesus vive em mim, eu tenho um espírito mais livre ainda. Então, no caminho da cruz, ele fala assim: o texto no caminho da cruz. Eu coloquei só alguns parágrafos para a gente estar recapitulando aí, né? Ele fala assim, ó, ai caramba, gente. Eu e o Jorge temos esse. Ó, no planeta, quase toda alegria é perigosa. Talvez por isso mesmo o pastor divino preferiu conduzir as ovelhas pela porta da cruz. Então, o que que ele está querendo dizer aí para a gente? Que quando as coisas estão bem na nossa vida, é muito fácil. Para o espírito lembrar do seu compromisso espiritual, né? Para o espírito lembrar do seu compromisso espiritual quando está na matéria. Então, se as coisas estão bem, está tudo muito fácil. Só que a alegria e o prazer é uma chamativa desse mundo. E ele é tão chamativo que a gente esquece nossos deveres espirituais, né? Não usamos tempo para nossa reforma íntima. Jesus aponta a cruz como uma jornada de sacrifício, e a gente sabe que na evolução dos espíritos, a gente tem aquele espiral que é a gradação dos nossos apegos. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou crescendo. Então, no mundo material, no caminho da cruz, quando está bem, né? É só quando a água bate na bunda que a gente vai atrás. Mas com o tempo, a gente começa a ansiar por algo mais que não só material. A gente começa a meio que sair da escravidão da matéria, quer ver? A gente começa a desapegar. Então, um exemplo: a gente vê lá um excesso de roupas e pensa no desapego dessas roupas. Então, essa primeira expressão do desapego é o sacrifício, é a renúncia. E a gente vai avançando ainda mais. A gente vai trazendo isso para o nosso lado interior, quer ver? Então a gente começa a querer ficar mais junto com a família, né? Depois das baladas, das bagunças da vida, busca mais calma e sossego. E logo esse junto da família, a gente começa a querer um pouquinho mais, a sair para outras ações mais solidárias, a buscar uma igreja, uma ajuda. Então, veja, o nosso sacrifício de doação, ele começa a crescer. A gente vai sacrificando a nossa comodidade por alguma tarefa fraterna. O que que é isso? É o crescimento espiritual. Ele fala assim, que as facilidades no planeta, Jesus preferiu mostrar para a gente isso através da cruz, né? Da importância desse nosso sacrifício. O que é isso que a gente está falando aqui do caminho da cruz? É a passagem para a libertação. Quando a gente começa a buscar outras coisas, porque a gente depende disso para a nossa libertação. Então, por exemplo, o desapego de um vício, né? Entendendo o evangelho, eu abro mão de um modo de ser único para algo libertador. Isso é progresso espiritual. Isso é passagem, isso é libertação. Então, ele fala do santificar-se, deixar o que temos sido por muito tempo, buscar uma vida nova. É por isso que Jesus veio trazer a lição da Páscoa e da cruz. A nossa relação com Jesus por amor, né? Ofertar assim o nosso novo modo de ser. Quando eu desapego do vício, quando eu desapego, como eu falei lá, dos excessos de roupas, ele fala assim: o drama da redenção terrena é muitíssimo doloroso, mas o sacrifício é o nosso caminho para uma vida eterna. Sem o Calvário vencido, não há glória na vida imortal. Então, olha, a conquista do Espírito tem por trás um Calvário, né? Então, veja, quando a gente estuda, são 5 anos para o esforço de ter um diploma desse aqui na parede. Então, toda conquista teve por trás um sofrimento. Quanto nosso irmão,
né? Eu pensei no Chico ali, à luz de velas, para psicografar, perdeu praticamente a visão. Por quê? Porque o drama da redenção ele é doloroso, ele exige um sacrifício para que a gente tenha lá na frente uma vida mais bela. Então, ressurreição é passagem e libertação. Ele fala assim: a força de suportar o madeiro das aflições, veremos chegar um momento em que ele transformará em luminoso cisne e cujas asas nos transportarão para o céu. Então, quer dizer, a cruz, ela é a nossa passagem, a dor, a cruz. Jesus nos ensina isso, né? Páscoa é passagem, é o entendimento de parar de ter essas conotações é, dessas histórias, dessas tradições culturais e pensar no outro lado da moeda, que é o meu desenvolvimento espiritual. Lembra daquela historinha da cruz, que o rapaz foi cortando a dele, que estava muito pesada, e lá na frente ele não conseguiu atravessar porque a cruz dele estava torta? Então ele fala, ó, a força de suportar o madeiro das aflições não dá para encurtar. Veremos chegar o momento que isso aí serão asas para a libertação. Então, Páscoa é libertação. Nossas asas de hoje já foram cruzes de ontem. Aí ele fala: a existência humana modifica seus quadros todos os dias. E é necessário intensificar a nossa fé, a nossa confiança no poder e na bondade de Deus, para interpretar o sofrimento como estrada bendita da nossa redenção para uma vida imortal. Então não adianta cortar a cruz, olha lá, ele falou: Deus, posso cortar um pedaço? Está pesado. E lá no fundo ele não conseguiu atravessar os problemas dele. Então, dor é processo. Aperfeiçoamento é o fim. Então, se ainda há dor na nossa vida, é porque o processo não foi construído. As nossas dores são as nossas lutas, como fala Emmanuel. E ele termina dizendo: quando soa o grande momento ao cair das muralhas que nos prendem ao campo das sensações fisiológicas, então começa para nós o bendito retorno da vida eterna. Na Terra, tudo passa depressa, e é um erro perder tempo no cipoal da incompreensão. Então, a paz, o caminho da cruz, é passagem, é libertação. E aí a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento. Como eu falei da história de Judas, quanto a história de Judas não nos ensina. E eu vou trazer na próxima palestra. Enquanto no mundo nem sempre sabemos valorizar a riqueza que os obstáculos nos oferecem, que as provas nos facultam, mas devemos arrimarmos à certeza de que a providência nos acompanha de perto, jamais trazendo ao nosso espírito problemas e lutas de que não nos carecemos. Então, aquela cruz, e depois aquele relato dos anjos, todos ali perto de Jesus, né? E Jesus querendo ir atrás de Judas, porque ele estava sofrendo, isso nos mostra o quê? Que a cruz é passagem para a libertação, não é verdade? Olha lá, Jesus e a cruz. Para haver vida abundante é preciso entender a passagem e a libertação. A cruz é o final de uma jornada para uma nova vida. Sigamos-lo, pois, hoje e sempre em favor da nossa libertação. Então, a ressurreição de Jesus, ela é interpretada como uma manifestação da imortalidade do espírito, né? A vida que continua, e aquela cruz ficou para trás. Na visão espírita, a ressurreição de Jesus é entendida como esforço supremo de amor e um momento de transcendência, quer dizer, de passagem, né, do espírito sobre a matéria, né, valorizando muito menos a matéria aí. Então, que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus, entendendo um pouquinho o que é a Páscoa antes, para que o Jorge, a semana que vem, fale para a gente de ressurreição, que o meu Pai, o reino de Deus não é deste mundo, né? Para ver Deus, eu preciso nascer de novo. Então, são frases que mostram para a gente ressurreição, reencarnação, imortalidade do espírito, sempre transcendendo, tentando fazer essa passagem de libertação sob o conhecimento material e estudando e buscando conhecimento para a vida espiritual, porque é essa que continua, é essa que conta. Fomos espíritos, estamos com uma alma encarnados e voltaremos a ser espíritos. Foi isso que Jesus nos ensinou, apesar de todas as nossas cruzes. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente Páscoa para vocês e voltamos a semana que vem com Depois da Cruz. Beijo no coração.